Livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Livro de Jonas, capítulo 4, somente o versículo 4. Somente o verso 4. Vou pedir para os irmãos deixarem suas Bíblias abertas também. No decorrer da mensagem, diz assim, Jonas capítulo 4, somente o verso 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Pergunta que Deus fez para o profeta Jonas. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Vamos fechar os olhos. Pai, a palavra é tua, o poder vem de ti, e aqui está o teu povo. Venha, Senhor, com poder. Venha estremecer as nossas estruturas e mostrar para nós, o teu povo, qual é a tua boa vontade para as nossas vidas. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, oramos. Amém. Na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina, na terceira petição especificamente, a dizer assim para Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Essa é a terceira petição da oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, a oração que deve balizar as nossas orações. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. É de costume da nossa parte associarmos a vontade de Deus em nossas vidas, a vontade de Deus operante em nossas vidas, somente nos momentos de vitória. Somente quando estamos vivendo em nossas vidas momentos de paz. Somente quando não estamos passando por alguma dificuldade ou alguma contrariedade. Quando a nossa vida está passando por um momento de bonança, está tudo em paz, está tudo tranquilo, nós acreditamos, nós achamos que é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está acontecendo neste momento em nossas vidas. Nós pensamos assim. Por outro lado, quando os reveses da vida nos atingem, quando vêm as tribulações, quando vêm as lutas intermináveis, coisas que nos causam desconforto, como por exemplo, uma mudança abrupta na rotina da tua vida. Alguma mudança que te traz desconforto, como por exemplo uma enfermidade, como por exemplo quando você fica desempregado, ou alguma coisa que te incomoda muito, que tira você, que nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes são pessoas que nós consideramos como pedra no nosso sapato. Não sei se você tem uma pedrinha no teu sapato, se tem alguma pessoa que você considera como uma pedra no teu sapato. Pessoas que te incomodam, pessoas que às vezes te perseguem, pessoas que geram desconforto para você, pessoas que mostram claramente para você que não gosta de você, sem um motivo justo e sem um motivo aparente. Ou seja, quando situações ou pessoas em nossa vida nos geram desconforto, nos incomodam por demais, geram em nós descontentamento. Quando isso acontece em nossas vidas, nós concluímos conosco mesmos que alguma coisa está errada. Não, isso não é a vontade de Deus. Alguma coisa não está legal em nossas vidas. E aí nós pedimos a Deus em oração, para que Deus mude urgentemente essa situação. Para que Deus tire determinadas pessoas do nosso caminho. Essa geralmente
é a nossa oração. Nós achamos que as pessoas e as situações devem ser mudadas porque estão nos incomodando. O profeta Jonas, do livro que nós lemos agora aqui, ele era um profeta em Israel. Ele servia a Deus em Israel e ele profetizou bênção para o rei Jeroboão II. Ele servia a Deus em Israel, na sua terra. Mas em um determinado momento do seu ministério, Deus tira ele de lá. Deus tira ele de Israel e fala assim: Jonas, eu quero que você vá pregar agora em Nínive. Povo gentil, um povo por extremo violento, um povo muito mau, um povo pagão. E sabe o que aconteceu com Jonas? Ele ficou irritado. Isso gerou nele descontentamento. E todos vocês conhecem a história de Jonas. Ele pegou um barco em Jope e tentou fugir para Tarsis. Algumas pessoas dizem que fica lá para a banda da Espanha. Mas para aquelas pessoas daquela época, Tarsis significava o fim do mundo, era muito longe. Então eu acredito que quando uma pessoa chegava na embarcação e dizia que ia para Tarsis, eles falavam assim: está fugindo de quem? Jonas estava fugindo de Deus. Deus vai buscar Jonas. Jonas devia ter pensado: bom, eu vou fugir e Deus vai achar outro. Por que eu? Porque justo eu. Arruma outro. Eu sou tão bonzinho. E ele pensou: bom, eu vou pegar o barco aqui, vou para Tarsis, e Deus vai arrumar um outro profeta. Mas Deus vai atrás de Jonas. E uma grande tempestade, e a causa da tempestade era Jonas. Jonas é lançado na água, e todos vocês conhecem o resto. Um grande peixe traga Jonas, engole Jonas. E depois de 3 dias, Jonas é vomitado pelo peixe. Após esse período, quando Jonas é vomitado pelo peixe, Deus diz a Jonas, novamente: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. E você vai pregar para aquele povo. Dessa vez Jonas vai. Mas ele vai contrariado. Ele vai irritado. Ele vai relutante. Porque ele, Jonas, não aceitava aquela situação com a vontade de Deus. Porque aquela situação incomodava tanto. Jonas não aceitava que era aquilo que Deus queria para ele nesse momento da sua vida. Nesse momento do seu ministério. E agora eu quero chamar a tua atenção especificamente para o comportamento de Jonas. E ver se alguma coisa aparece conosco. Jonas fica irritado. E Deus diz assim para Jonas, é o nosso texto base, o nosso versículo base. Jonas, é razoável essa tua ira? Deus estava dizendo: você tem motivo mesmo para estar com tanta raiva? Você tem motivo mesmo para estar tão incomodado? E o motivo da ira de Jonas, por incrível que pareça, é porque o povo de Nínive se arrependeu. Se você observar na tua Bíblia, no capítulo 3 do livro de Jonas, diz que depois da pregação de Jonas, que levou 3 dias para percorrer a cidade, houve o que ele não esperava e o que ele não queria: o povo se arrependeu. Houve um grande quebrantamento naquele lugar. Fizeram jejum. Eu vou dizer para vocês, o quebrantamento foi tão grande que até os animais fizeram jejum. Até os bois e as ovelhas fizeram jejum. Dos maiores ao menor. Todos vestiram saco de pano. Até os animais. E quando Jonas viu isso, ele ficou irritado, porque ele era um cara de fogo mesmo. Ele queria que Deus descesse fogo e queimasse todo mundo. Jonas foi contrariado. Sabe qual que é o problema de Jonas? E sabe também qual que é o nosso problema, muitas vezes? Não aceitar a vontade de Deus. Relutar com Deus. Jonas queria o juízo e o castigo para Nínive.
Deus queria o perdão. Jonas queria que aquele povo de Nínive, aquele povo assírio, continuasse na sua malícia, no seu pecado, na sua maldade. Mas Deus queria daquele povo o arrependimento para que eles se salvassem. Quantas e quantas vezes, por não entendermos a vontade de Deus, por não entender o que Ele está querendo fazer em nossas vidas, por não entender onde Ele está querendo nos levar, por não entender qual é o propósito dEle para as nossas vidas em determinados momentos, começamos a nos amargurar. E aí nós vamos lá no ministério de intercessão e colocamos o nosso pedido. Ora para ver se essa situação acaba. Orem por mim, porque eu estou passando por uma grande dificuldade. Tem uma pessoa me incomodando muito. Deus precisa tirar ela do meu caminho. Só que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, e para nós Deus não atende a nossa oração, o nosso pedido do jeito que nós pedimos, nós ficamos amargurados, irritados com Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus não liga para mim, Deus tem algum problema comigo. E muito pelo contrário, irmãos, em situações assim, nós devíamos silenciar a nossa alma. Nós devíamos pedir a Deus paciência. Nós devíamos pedir a Deus paz no coração, sabedoria e força para suportar determinados momentos que nós passamos em nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, olhando para Jonas, para a história dele, que não era tão somente o povo de Nínive que precisava de uma mudança radical em suas vidas. Não era tão somente o povo de Nínive que precisavam se arrepender, mas especialmente um homem chamado Jonas, o profeta de Deus, o profeta de Israel. Nesse momento, nessa situação em sua vida, Jonas era destino também do agir de Deus. Deus estava confrontando Jonas com esta situação. Sabe o que Deus estava mostrando para Jonas, o profeta? Que apesar de ele ser um servo seu, que apesar de ele ser um profeta, que apesar de ele servir a Deus, ele ainda era uma pessoa egoísta. Ele ainda era uma pessoa orgulhosa. Ele ainda era uma pessoa rebelde e que não entendia nada sobre Deus e sobre a vontade de Deus. Por isso, Deus escolheu Jonas para fazer essa tarefa. Em todo o livro de Jonas, que são 4 capítulos, nós vemos uma pessoa irritada, uma pessoa rebelde, descontente a todo momento. E só houve um momento em que Jonas ficou feliz. Depois que ele pregou o juízo em Nínive, ele se assentou em um lugar para ver que hora que Deus ia mandar fogo do céu para acabar com aquela cidade, com aquele povo. Estava muito quente, e Deus, em sua grande bondade e misericórdia, Ele faz crescer uma planta, e essa planta faz sombra em sua cabeça. É o único momento do livro de Jonas que diz que ele ficou contente, quando a bênção foi só para ele. Mas passando a noite, no outro dia, Deus envia um verme. Esse verme ele fere a planta, essa planta morre, e o sol começa a bater na muleira de Jonas. E quando o sol começa a arder a cabeça dele, ele fica muito irritado novamente. E aí, pela segunda vez, Deus se dirige a ele e diz assim: Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Está no capítulo 4, no verso 9. Agora, percebam só como Jonas era. Percebam só como nós somos. Jonas se dirigiu a Deus e disse assim: é razoável a minha ira, eu prefiro morrer. Jonas fez isso com Deus. Eu prefiro morrer a ver o teu propósito se cumprir no povo de Nínive.
Será que nós parecemos com Jonas em alguns momentos de nossas vidas? Eu não sei como tem sido a tua reação diante de situações difíceis. Quando você, por exemplo, está incomodado, quando você se sente desconfortável, contrariado, ou quando você se sente ameaçado pelas circunstâncias ou pelas pessoas. Mas se você tem orado a Deus, pedindo que Ele mude a situação, se você tem orado a Deus, pedindo que Ele afaste as pessoas de você, as pedras no sapato, eu quero convidar você a ver essas situações de uma outra forma. Eu quero convidar você a fazer outro pedido para Deus diante dessas situações, diante dessas pessoas. Eu quero que você veja as situações difíceis das suas vidas, que te incomodam. Eu quero que vocês vejam as pessoas difíceis, as pedrinhas no teu sapato, como um agir de Deus na tua vida. E quando situações assim atingirem você, ao invés de questionar a Deus, por que eu? Por que comigo? Tudo eu, tudo para mim. Eu quero convidá-los a fazer isso. A pensar assim: onde Deus está querendo trabalhar em minha vida? O que precisa ser mudado em minha vida? O que Deus está querendo fazer em minha vida? Eu quero dizer para você que eu aprendi uma coisa nesse pouco tempo de ministério pastoral. Eu sou um bebê pastoral. Que não são as circunstâncias e não são as pessoas que devem ser mudadas. Somos nós. Eu e você. E nós precisamos aprender isso. É às vezes Deus querendo tirar alguma coisa da tua vida que não está agradando Ele. É às vezes Deus querendo fazer brotar em tua vida algo que ainda está faltando. É quando Deus coloca em tua vida a placa de estamos em obras. Eu estou trabalhando, eu estou agindo. Se nós não entendermos esta forma de Deus agir, nós vamos nos tornar questionadores de Deus. Nós vamos nos tornar pessoas amarguradas e endurecidamente irados, como Jonas, batendo o pé para Deus, preferindo morrer a ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprir. Nós nos tornaremos resistentes a Deus e ao agir dele. E eu quero dizer uma coisa para você agora. Prestem bem atenção. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Foi o que Jesus disse para Paulo. Quando Paulo ainda era Saulo e ainda perseguia a igreja. Quando estava indo para Damasco. E Jesus aparece para Paulo e Paulo literalmente cai do cavalo. E Jesus diz assim para Paulo, ainda Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus estava dizendo para ele o seguinte: não adianta você me perseguir, não adianta você me resistir, ninguém pode me impedir de agir. Era isso que Jesus estava dizendo para Paulo, que ainda era Saulo. Dura coisa é resistir quando Deus quer agir em nossas vidas. Pedimos a Deus em nossas orações que seja feita a sua vontade. Eu tenho certeza absoluta que esse é o teu desejo. Esse também é o meu desejo. Que Deus faça
a vontade dele em nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que às vezes a vontade de Deus em nossas vidas nos contraria. Sabem por quê? Às vezes a vontade de Deus em nossas vidas nos contraria, porque a vontade de Deus quase nunca está de acordo com o nosso eu quero. A vontade de Deus quase nunca está de acordo com o nosso eu acho. A vontade de Deus quase nunca está de acordo com o nosso eu faço. E a vontade de Deus quase nunca está de acordo com o nosso tempo. A vontade de Deus é sempre boa, porque Deus é bom a todo tempo Deus é bom. A vontade de Deus é perfeita, porque Deus é perfeito e Deus é santo. E a vontade de Deus é agradável, porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso. E o seu agir em minha vida, o seu agir na vida de cada um de vocês, ainda que nos contrarie, coopera para o nosso bem se nos submetermos à sua vontade. Porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, é muito interessante esse verso, esse texto. Ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ok? Deu para entender? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para todo agir de Deus em nossas vidas. Há tempo para isso. Há um propósito dentro deste tempo, no agir de Deus. O ano passado, eu conheci uma canção. E até hoje essa canção, essa música, ela me ajuda muito, porque ela me conforta. Ela me conforta e ela também me corrige, porque ela é uma letra muito curta e eu vou ensiná-la para vocês. Mas ela é uma letra muito poderosa. A letra dessa música foi concebida por uma freira carmelita do século XVI. Os católicos chamam de Santa Teresa d'Ávila. Uma mulher muito crente em Jesus. Referência na comunhão com Deus. Essa canção ela foi regravada por um cantor cristão chamado Jorge Camargo. Eu poderia aqui até trazer o áudio dessa música e soltar para vocês aqui se deliciarem com a letra dela. Mas como eu gosto de cantar, mesmo sendo desafinados, eu quero cantar ela para vocês. Eu quero ensinar essa canção para vocês. Porque da mesma forma que ela tem me abençoado, eu tenho certeza que ela vai abençoar vocês também. Eu não sei se vai dar para vocês enxergarem a letra, mas nós vamos aprender, ok? Ela diz assim: nada te turbes, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espantes, nada te turbes, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espantes. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Apesar do desafino, é uma letra muito linda. Eu quero convidar vocês para cantar junto comigo agora. Vamos cantar? Preparem a garganta. Se vocês não precisam ter medo de ser desafinado, porque eu também sou. Vamos? Nada te turbes, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espantes. Novamente.
nada te turbes, pois tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te espantes. Quem tem a Deus? Quem tem a Deus? Quem tem a Deus? Nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Linda, não é? Aproveite os momentos difíceis da sua vida. Aproveite até as pessoas difíceis que te incomodam. Aproveite esse tempo para crescer mais. Aproveite esse tempo para se tornar mais paciente, mais confiante em Deus, para se tornar mais dependente de Deus, mais humilde, mais submisso à vontade de Deus, ao invés de questionadores, ao invés de desanimados. Deus está agindo em tua vida. E sabe por quê? Para que se cumpra a sua boa vontade em nossas vidas. E sabe qual é a maior vontade de Deus para nós, em nossas vidas? É que a cada dia mais, nós nos pareçamos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a cada dia haja transformação em nossas vidas. Que a cada dia possamos nos despir do velho ser. Que a cada dia possamos nos despir da natureza humana, rebelde e orgulhosa, para que o agir de Deus em nossas vidas por meio de Jesus seja constante e seja pleno. Que Deus te abençoe. Amém?